Salve, salve, família azulina! Você está no canal Ricardo Coração de Leão, sejam todos bem-vindos, desde já e sempre. Agradeço a sua presença aqui no canal, amigo torcedor azulino e amiga torcedora azulina. Como é que tá a nossa força aí, meus amigos? É um passo de cada vez, né? Chegamos lá, tão pertinho de buscar esses 3 pontos. Mas é aquilo, né, meus amigos? É jogo. Jogo é isso aí, fortes emoções. Eu fazendo esse videozinho pós-jogo aqui pra vocês. Ainda não assisti a entrevista do Ricardo, do Ricardo já do Rodrigo Alves, do Rodrigo Santana. Até um nervoso, né, meus amigos? Mas e aí? Como é que você está? Imagino que assim como eu, né? Pode se dizer frustrado ou contente com o empate. Acho que são relações de sentimentos que a gente ainda vai poder ainda deixar acalmar os nervos e analisar melhor, né? Bom, mas espero que tenha tudo bem. Foi um bom jogo, deu pra gente assistir legal. Claro que nunca é satisfatório quando você está na frente do placar e vê o time deixar o empate, né, meus amigos? Mas sabemos também que eram 11 do outro lado, tá? Meus amigos, tão perto, hein? Tão perto, que emoção, cara. Caramba. Eu tô aqui a flor da pele ainda. Mas e aí? Muita água com açúcar? Chá de camomila? Aquela geladinha para acalmar os nervos? Imagina, né, meus amigos? Todos se socorrem da maneira do possível. Foi um bom jogo de se assistir. Bom, mas quero iniciar esse vídeo parabenizando aqui também a galera da Remotoqueiros que fez aí 6 anos no dia 7, no sábado, né? Então nós estamos deixando nossos parabéns. Poderia ter ganho esse presente aí. E hoje é aniversário também da Pavilhão 6, 25 anos aí de dedicação a torcer pelo Clube do Remo. Então deixo aqui meus parabéns, né? Felizmente não veio a vitória de presente, mas veio um ponto da bagagem que também pode ser suficiente para fazer diferença lá no final do campeonato. Bom, meus amigos, já tínhamos começado o dia de hoje já com uma vitória ali da troca de horário de jogo do Clube do Remo do dia 29, justamente com esse time do São Bernardo, né? O jogo da volta já, que era dia 28/9, mas como vai ter aquele show no Mangueirão, foi marcado para o dia 29, no domingo, às 16h30. Já estávamos ali, né? A primeira vitória do dia, caramba. Sabíamos, meus amigos, que seria um jogo difícil, pois do outro lado tinha um adversário que foi bem cadenciado na primeira fase, classificou com 35 pontos, tá? Mas o Remo realmente, vocês podem ver que é uma ascensão do time. O time vem numa crescente se impondo, meus amigos, se impondo, né? Então nós vimos ali que, caramba, foi por pouco, olha. Foi por pouco, eu garanto a vocês que foi por pouco. E até agora, claro que eu não vou estar conformado, né, meus amigos? 2-0 no placar, respeitamos o adversário, mas era para ter eliminado, né? Mas enfim, futebol é feito dessas coisas. Do outro lado tem outros trabalhadores também, tá? E aí, eu tenho para mim, meus amigos, que foi no detalhe, tá? Nas mexidas, um pouquinho mais de ousadia que faltou do Rodrigo Alves, talvez também se colocando no lugar dele, você tá ali vivendo o ambiente, é um ponto, então, né, ou então segura, baixa mais a linha para tentar os 2 pontos, mas para mim faltou mais aquele atraso, tá? Aquele atraso de mexer, assim, ser mais incisivo para buscar um contra-ataque ou coisa assim, né? Para tentar matar o jogo, tá, meus amigos? Mas, não deu. Se não fosse o mais, como já dizia o Anais, né? Parecido Anais aí. Se não fosse o mais, né, meus amigos? Eu quero dizer a vocês que o Clube do Remo foi a campo como a gente já tinha imaginado, tá? Marcelo Rangel, Rafael Castro, Lídia e Sávio. Diogo Batista, Bruno Silva, Pavani e Raimar, fazendo a meiuca. Pedro Vitor, Ítalo e Jadson. Jadson botando um pouquinho mais recuado para buscar mais a bola. No começo do jogo, o Clube do Remo ainda sofreu. O Ricardo Catalá mostrou para nós que ele observou bem o Clube do Remo, tanto que ele tentou muitas das bolas ali na costa do Raimar, mas quando o Jadson começa a cair um pouco mais para o meio para buscar mais um pouco a bola, preocupa mais o sistema defensivo. Então aquele jogador que aparecia na costa do Raimar, entre o Sávio e o Raimar, já parou de aparecer um pouco mais, né? E também brilhou ali a estrela do Marcelo Rangel, meus amigos. Marcelo Rangel também é outro que, com a crescente do time do Clube do Remo, vem se portando muito bem também, tá? Marcelo Rangel, para mim, nesse jogo aí, vou já dar
fazer análise individual de cada um, mas o Marcelo Rangel foi bem demais, tá? E ali na frente, quando começou a funcionar Pedro Vitor, Ítalo e Jadson, aí o negócio fluiu muito mais, também com o meio ali flutuando, Pavani, Bruno Silva beliscando sempre ali, tá? As incisões do lado direito não foram tão incisivas na minha concepção nesse jogo, até porque também o Pedro Vitor, acho que ele ficou mais na marcação do que propriamente flutuou, levando perigo, mas fez a sua função de segurar ali o esquema defensivo do Ricardo Catalá, que entrou com 3 zagueiros, e na modificação de buscar o resultado, aonde que nós levamos o gol do empate, faltou mais um pouco de chegada naquela bola, né? Eu quero lembrar que o Clube do Remo já vinha chego nos primeiros minutos com Pavani aos 7, Pedro Vitor aos 8, Pavani aos 10, jogadas ali, chute para fora, sem muito perigo, mas chegou, tá? E aos 23 o Pavani também, numa movimentação, deu um chute também, que caramba. Mas o mais perigoso mesmo foi o Ítalo numa incisão ali, que chutou em cima do goleiro, tá? Mas aos 42, com o Jadson, chute no cruzamento rasteiro, Ítalo chega, aquela que ele faz sempre, né? Ele faz ali a entrada entre os 2 zagueiros, gerando a dúvida, e toca ela para dentro do gol. Saíamos assim com 1-0 do Clube do Remo no primeiro tempo, mas ainda deu tempo aí pro cabeceio do Pedro Vitor para fora, e também o chute do Pedro Vitor, né? Naquela que ele corta e chuta, né, meus amigos? Mas fomos pro primeiro tempo levando já a expectativa, porque o Clube do Remo foi muito incisivo no primeiro tempo. As linhas funcionando, o meio, o Jadson buscando um destaque total para o Jadson no primeiro tempo, mas nós sabíamos que vinha o segundo tempo. Mas para mim o primeiro tempo foi excelente do Clube do Remo, apesar das investidas do adversário, nós soubemos suportar bem e assim segurando o resultado, né, meus amigos? Saímos, quando voltamos para o segundo tempo, sem mexida nenhuma, com o mesmo time, já aos 2 minutos encontramos o gol ali com uma tabelinha de Jadson e Raimar. O Raimar chegou, cortou, driblou, deu um corte no zagueiro, acho que foi até entre as pernas aquela bola, e chutou cruzado. O goleiro que protegeu o meio, não protegeu o ângulo, e aí ficamos 2-0 no placar. Aí, meu irmão, aí nós vai para cima, né, meus amigos? Mas aí então, o treinador cadenciou mais o jogo, e naturalmente, nós sabíamos que naturalmente você vai perder um, que é o Ítalo, tá? Você vai perder um, que é o Ítalo, no segundo tempo, já se sabe. O Pedro Vitor já não vinha segurando bem as pontas ali, vocês viram muito bem, tá? Chega uma certa hora que ele some no jogo, não sei porque o treinador insistiu tanto com ele. Mas, né, então, eu achei que naquela hora, aos 13, aos 10, você tem que mexer e propor o jogo. Porque o que acontece? O Ricardo Catalá, ele é muito reativo, entendeu? Ele é muito reativo, ele é um treinador que mostrou pra nós aqui que ele é um treinador muito reativo. Então, um placar adverso de 2-0, cara, ele vai mexer, entendeu? E até mexeu com tardiamente, né? Porém, né, encontrou um gol ali aos 13 minutos, uma bola daquela, bola de treino, tá? Bola de treino, o cachorro rival aí tá feliz com esse empate. Uma bola daquela de treino, meus amigos. Pô, pera aí, só um instante, tá? Bom, meus amigos, voltando aqui, né? Tava parando no escanteio, parei por causa do cachorro aí. Uma bola daquela de treino, meus amigos. Pô, os dois, tava o Sávio e o Raimar que tava chegando no cara. Escora pra fora ele, né? Defende a bola, não deixa ele cabecear, porque ele vai balançar todo o esquema tático do Clube do Remo. Foi balançado na segunda trave. O cara cabeceou de volta pro lado, tu balança o goleiro, vai levar o gol. Levamos o gol, né? Não deram nenhuma chegada no cara ali também. Aquele, eu até falei o nome dele, é o Helder, né? É muito alto aquele zagueiro, é bom no cabeceio que só. Eles acharam o gol ali. E depois vieram as mexidas do Ricardo Catalá, tá? E aí, com as mexidas dele, ele procurou modificar, tirou um zagueiro, modificou todo o seu sistema defensivo e meio campo e foi pro ataque de qualquer jeito. Nessas horas, era pro Rodrigo Santana ter feito a sua mexida, tá? Tirado o Ítalo, porque já não estava rendendo muito mais na frente, não estava fazendo a parede, que ele já não tinha feito no primeiro tempo muito bem, tá? Mas, pô, eu vou partir pro contra-ataque, então. Vou colocar João Roberto, vou colocar o próprio Rodrigo Alves, né, que também é muito incisivo ali, mas ele não mexeu, não fez a modificação logo, tá? E quando foi mexer, ainda
custosamente, eu acho, na minha concepção, mas eles vieram para cima, meus amigos. Estávamos suportando, sem lances de muito perigo assim, só bolas cruzadas, que o Marcelo Rangel apareceu ali como um gato ali, né? Treinou para isso e tem cumprido mesmo com a sua meta ali, o Marcelo Rangel, não dando segurança. Mas água mole e pedra dura, tanto bate, né, meus amigos, até que fura. E aí, né, vieram as mexidas, tá, com a entrada do Curuá aos 37. Já foi a mexida, por isso que eu falei pra vocês que a mexida pra mim foi tardia, tá? Entrou o Bruno Bispo aos 28, né? Entrou aos 51 Ribamar e Marco Antônio, mas ali só foi para segurar mais um pouco, o juiz deu até um minuto mais de acréscimo, né? Mas aos 28 também entrou o Rodrigo Alves, que não fez muita coisa, eu não achei ele muito incisivo, até porque ele cobriu na marcação, o Raimar já cansou ali daquela subida e nós perdemos muito ali já daquela margem do contra-ataque. Tivemos uma bola, se o Jair fosse mais objetivo naquela bola e não tivesse tido tanta dúvida, né? Ou ele tocava pro Pedro Vitor estava sozinho, 2 contra 1. Caramba, é essa falta que faz do momento decisivo, meus amigos. Faz muita falta uma bola dessa. E quando foi aos 40 minutos, um chute despretensioso ali de fora da área, chegadas atrasadas, você não pode deixar o cara bater de fora da área uma bola daquela, que o goleiro está embaixo da trave, entendeu? Não tem como ele se adiantar, porque todo o sistema defensivo do Clube do Remo está em cima, e acabamos levando o gol do empate. Caramba, essas horas é um banho de água fria, porque você já está planejando o jogo, já está visando o próximo jogo, vendo o Clube do Remo em primeiro na tabela, e o adversário que não tinha sido tão eficaz, né, foi mais sugestivo quando ele povoa o meio campo e aumenta sua margem de ataque. Certo que botou ali o Cristaldo, acho que nem apareceu tanto assim, mas era maior quantidade, e o Clube do Remo defensivamente acabou que, como eu falei a vocês, uma hora ia sair o gol, e como saiu, né, meus amigos? Tão perto, meus amigos, tão perto. Por isso que eu comentei com vocês de início que eu achei, claro, nós estamos aqui por mérito do Rodrigo Santana, mas ainda faltou mais aquela incisão de você propor o jogo fora de casa, o que faltou para o Clube do Remo. A coisa que teve no primeiro faltou no segundo, de você propor mais, né? Você se entregar um pouco mais. Poxa, tá 2-0 para mim, certo? O Ítalo já não tá rendendo tanto e nem tá segurando mais porque ele recua. Vocês podem ver que em certos momentos o Ítalo tá recuado. Eu vou trazer no próximo vídeo isso aí. Esse vídeo agora é só para a gente detalhar, tá? Então o Ítalo recua, fazendo a meia que não é dele porque ele não marca. O Ítalo é incisivo dentro da pequena área. Fora dela, ele não marca. Então, faltou mais daquela percepção do treinador. Coloco ali o Rodrigo Alves para correr pela ponta, ou até o Johnny Roberts para arrebentar com a zaga lá, para correria. Alguma coisa tinha que ser feita e não foi feita, né? Tanto também que o Pedro Vitor ele é substituído aos 51, né? Ele saiu aos 51. O Pedro Vitor já não estava rendendo. Ele não estava segurando a bola, entendeu? Então, na minha concepção, ele atrasou as mexidas. E nessas horas que você, claro, meus amigos, aqui o que a gente faz aqui são circunstâncias do que a gente observa pela TV, a gente escuta, né? Então, são circunstâncias daquilo que a gente estava assistindo, tá? Então, o Rodrigo Santana, diferentemente de mim, que estava em casa, né, podendo analisar melhor, ele está dentro do campo, ele está lá sofrendo todas as pressões de todos os lados, claro, com a sua comissão técnica, mas para mim faltou mais essa incisão, na minha concepção, tá? Não querendo ser prepotente, tá, meus amigos? Mas para mim faltou mais disso do Rodrigo Santana, tá? Faltou mais de ele observar o Pedro Vitor, que não estava rendendo. Faltou mais ele ter mexido logo no Ítalo, tá? Aí ia queimar uma substituição, queimava mesmo, né? Até porque o Sábio saiu por contusão, como vocês bem observaram, né? E no lugar dele entrou o Bruno Bispo, que não comprometeu tanto assim também, tá? Então, para mim, faltou mais isso do Rodrigo Santana. Faltou ser mais incisivo para a gente poder, digamos, na hora que o adversário está caído, você tem que terminar o trabalho, né, meus amigos? Na bem da verdade, tá? Digamos, o adversário estava sucumbindo, a gente tinha que ter terminado o jogo. Então, o que é que você vai propor? Propor mais. Ele vai colocar os atacantes dele todo. Nós vamos pro contra-ataque.
a zaga vai saber sofrer, mas também nós vamos saber ter a boa saída que nós tivemos no primeiro tempo. No segundo não tivemos mais isso, até porque também ele soube encostar um ali mais no Jadson e os caras chegavam matando a jogada mesmo, né? Então só era o Jadson que fluía mais. Quando o Bruno Silva sai, aí eles vêm mais para cima ainda, porque o Bruno Silva também é um xerifão ali, né? Então nós sucumbimos por isso, tá, meus amigos? No retrospecto individual de cada um, para mim o Marcelo Rangel foi excelente, o Rafael Castro foi bem, o Lídia também foi bem, tá? O Sábio foi bem quando teve em campo. No lugar dele entrou o Bruno Bispo também, que não comprometeu, foi bem, porque o lance deles foi um lance isolado ali, e o lance do gol também foi um lance que, poxa, não podemos ter falhado ali, né? Mas também eles souberam balançar nossa zaga, tá? O Bruno Silva foi bem, tá? O Pavani, ótimo, cara. O Pavani sabe fazer a leitura, carrega, cadencia o jogo, faz a melhor metida de bola. Então, pra mim, o Pavani também foi bem. O Curuá entrou ali, naquela bola era pra ele ter chegado um pouco mais, tá? Exigindo um pouquinho mais dele, era pra ele ter chegado mais rápido naquela bola e não virar de lado. Tu tá fora da área, tu tem que chegar e jogar o teu corpo no meio lá, meu irmão. Não pode deixar essa bola passar. Então ele chegou atrasado, tanto que não deu para o Rodrigo Alves chegar nessa bola, nesse chute cruzado lá, de fora da área, de longe até. Caramba. Então, mas também teve um lance dele ali que era para ele ter tocado logo, levou a falta. Para mim foi razoavelmente bem, tá? O Curuá, tá? E o Jadson, ótimo, mais um jogo primoroso do Jadson, né? Foi substituído pelo Marco Antônio, e 51 não deu nem para conferir nada pro Marco Antônio, tá, meus amigos? Pedro Vitor, meus amigos, ele tem aquela jogada. Eu tinha falado no vídeo anterior da gente começar. O Pedro Vitor ele vai cansar. Então, quando ele cansar, por isso que quando eu escalei o Clube do Remo aqui, eu entalei, vai botar o Ítalo. Né? Por quê? Porque o Ítalo joga o primeiro tempo, ele segura a zaga e a depender do jogo, meu irmão, tu vai pra cima. Entendeu? E o Clube do Remo estava incisivo no primeiro tempo, porém no segundo eu tenho que me preparar melhor. Olha, o Ítalo não vai conseguir mais, já sei. Pedro Vitor, as decisões já acabaram daquele lado, porque ele faz só aquilo, corta para dentro. O Ricardo Catalá conhece muito bem. Ele conhece muito bem as nossas estratégias. Era para ter se aproveitado do nervosismo deles. Nós já ficamos nessa situação de nervoso. Nós sabemos muito bem. Por isso que era pra gente ter se aproveitado do nervosismo deles de jogar a responsabilidade pro lado deles lá. Eles estavam com toda a responsabilidade. E aí nessa hora que nós tínhamos que matar o jogo. Então teria que ter feito a substituição do Pedro Vitor com antecedência. Até porque as decisões eram só Jadson mesmo. Né? Vocês viram muito bem as saídas. Nossas melhores saídas eram com Jadson. Tá? O Ítalo foi bem no primeiro tempo, perdeu um gol ali, cadenciou. O Ítalo tem que se empenhar um pouco mais. Muitas vezes ele destoa do time, tá, família? Ele destoa mesmo do time, assim. Tu não vê, assim, a entrega mais, entendeu? Um pouquinho mais, assim. Eu quero um pouquinho mais, né? Então, eu não vi disso dele. Entrou no lugar dele o Rodrigo Alves, como vocês viram, tá? O Rodrigo Alves sucumbiu muito ali, não conseguiu ter aquela melhor partida, até porque o sistema mudou, o sistema defensivo dele, mas era para ter tido uma melhor saída ali, por isso que ou se instala um meia, ou coloca com antecedência e tira o Pedro Vitor e deixa só ele para flutuar ali. Você poderia colocar ele e o Jadson flutuando num 4-4-2, poderia ser, né? Já que nós perdemos o 9, até porque o Ribamar entrou em 51, mas não era para fazer nada, né? Não era para fazer nada, entendeu? Então, esse foi o Clube do Remo na minha concepção, tá? Ficamos perto, meus amigos. Estivemos tão perto, tão perto. Eu poderia dizer para vocês, olha, foi um covarde, não, tá? Eu estaria sendo mais chulo e mais mentiroso aqui de que o Clube do Remo não foi melhor. Ele foi muito melhor, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo nós fomos melhor também no sistema defensivo. Não sofremos tanto assim, né? Que você visse o time do Ricardo Catalá incisivo, São Bernardo incisivo em cima do Clube do Remo. Não fomos tanto assim, não sofremos tanto assim, tá, meus amigos? Não saímos assim num jogo que você viu, nossos atletas estão morrendo de cansado porque nós fomos amassados. Não fomos. Fomos até, digamos, entre os dois jogos, nós fomos melhor nos dois jogos aqui do Clube do Remo. Claro que a gente queria de coração. Poxa, esses pontinhos estavam ali na nossa mão, família. Bem ali, seguro, caramba. Eu imagino eu não vou dizer frustrado, tá, meus amigos? Eu não vou usar esse sentimento de frustração, porque frustração é uma coisa.
né? Eu vou dizer assim que, caramba, eu tive tão perto, nós tivemos tão perto, né? Tão perto, meus amigos. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. Caramba, o Clube do Remo, ao mesmo tempo que ele surpreende a gente, ele também, caraca, velho. Então, sabe, naquele crer, naquela esperança que a gente sempre tem, que a esperança é você acreditar, ter fé, né? Nós, cara, toma aqui, entendeu? Caramba, poderia ter sido um pouco mais diferente, né? Poderíamos ter matado o jogo quando tivemos chance, talvez seja isso, né, meus amigos? Mas, né, a gente torce, a gente não joga, né? Entendeu? Então, caramba, foi um bom jogo, olha. Me surpreendeu em determinados termos ali. A proposta de jogo, o próprio São Bernardo ficou acuado. O próprio Catalá se assustou com o Clube do Remo, tanto que ele estava nervosinho lá na beira do campo, como vocês viram, né? Então, poxa, todo o ambiente, a torcida do Clube do Remo de parabéns, mais uma vez, né? Remistas de todos os lugares como a gente tem aí, vocês viram lá, torcedor azulino, você onde estava na sua casa, o pessoal aí do grupo também, que eu faço parte do Remista de Fé, tava tudo, né? Claro que alguns ficaram chateados, com certeza, eu não tiro esse sentimento de vocês, de chateação, mas nós sabíamos. A vitória, maravilhosa, o empate seria excelente também. Até porque o nosso próximo adversário é o Botafogo da Paraíba, ou Botafogo da Paraíba já, o Volta Redonda em casa, tá? O Volta Redonda em casa, entendeu? Então nós estamos empatados ali com o Volta Redonda, é uma chance da gente distanciar deles. Agora é tirar o aprendizado desse jogo, meus amigos, sabe? Foi um jogo bom do Clube do Remo. Aos mais exigentes, claro, vão dizer, pô, tava a vitória na mão, 2-0, mas nós sabemos que aqui tem as limitações que vêm, nós estamos disputando a Série C, meus amigos. Então, você vai cansar, os atletas vão cansar, o adversário trocou todos os seus 5 que foi de pretérito trocar, veio pra cima, nós soubemos suportar, e tanto que eles acharam aquele gol ali. Eles acharam aquele gol ali, meus amigos. Vocês viram muito bem, tá? Então, meus amigos, tivemos perto, olha. Com emoção, se não for com emoção, não é Clube do Remo, como vocês sabem, tá? Como todos vocês sabem, eu deixo aqui meus parabéns ao torcedor que foi lá. Eu vi logo cedo um torcedor, tava procurando até ingresso lá. Então a gente vai acompanhando, vai vivendo esse clima, né? E nós estamos aqui, meus amigos, seguimos fortes, um passo de cada vez. Sabíamos que era fora de casa, era um adversário que cadenciaria o jogo, né? Ia propor para nós um jogo mais cadenciado, mais truncado, como foi no começo do primeiro tempo, mas depois, quando a gente equipou nossas linhas, espelhamos a linha deles e começamos a buscar nossos flancos, abrindo a zaga deles, tá? E no segundo tempo você vai saber que se os atletas vão cansar um pouco mais, deixo só um comentário de torcedor, porque não sou treinador, né? Não vou viver a pele do que ele vive, né? Mas faltou um pouco mais, caramba, meus amigos. Mas foi um bom jogo, e nós conseguimos dar mais um passo rumo à Série B, rumo ao nosso acesso, né, meus amigos? Então, tenham uma boa noite. Querendo ou não, foi um empate fora de casa com um time que jogou sempre ali dentro do G8 no campeonato todo, né? E nós somos o que estamos em crescente, mantermos essa crescente dentro desse quadrangular final aqui. Vai dar para chegar, meus amigos. Eu continuo acreditando e nós vamos chegar. E cada vez mais vamos inserindo mais medo neles lá. Porque o São Bernardo, ele contou em nós o desespero deles, que foi que eles acharam aquele gol. Mas nós também tivemos muita chance de ter matado esse jogo, que era para ter matado. Bom, meus amigos, por enquanto, do jogo, o que nós temos é isso. No próximo vídeo eu volto detalhando um pouco mais sobre a conversa do treinador e também sobre alguns detalhes do nosso comportamento em campo. Cara, estamos aqui, seguimos com a esperança, né? Com a fé, que a fé nossa não costuma falhar, e nós vamos para cima no próximo jogo, já pensando já no Volta Redonda, tá? E aqui nos nossos domínios, nós que mandamos, nós somos aqui Clube do Remo, tá? O time, uma torcida que tem um time, porque nós vamos ser casa cheia desse próximo jogo. Bom, boa noite para vocês, bom dia a hora que você vê esse vídeo,
Mudando ou não mudando alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família. Tamo junto.